Revisão para a A7 sobre modernismo no Brasil e semana de 22. Focaremos aqui questões apresentadas na primeira e na segunda chamada, falando de 7 artistas: Tarsila do Amaral, Lázaro Segall, Di Cavalcanti, J. Carlos, Oswaldo Guilde, Alfredo Volpi e Portinari. Com isso, daremos uma visão bastante completa do que foi esse movimento. Aqui na capa, retrato de Oswald, grande intelectual, marido de Tarsila, pintado por ela mesma. Comentamos que na América Latina, esses diferentes movimentos davam a conhecer suas opiniões, suas obras, através de manifestos, revistas, exposições ou conferências. Em diferentes países, cada grupo tentou dar características próprias, traduzindo essa modernidade com a qual tomaram contato na Europa em termos pessoais, em termos latino-americanos, em termos nacionais. Mostramos esse trabalho de Joaquim Torres Garcia, artista uruguaio, que de algum modo simboliza essa questão. Nosso norte é o sul, estamos buscando nossa própria raiz, nossa direção, a nossa origem, certo? Aqui algumas revistas que já foram mostradas em outras aulas, aqui apenas uma revisão. Claxon, a mais importante revista do modernismo no Brasil, chama atenção para a tipografia. A Malta, revista peruana, destacando o indigenismo. Martin Fierro, revista argentina. Então, destacando que em cada país, esses diferentes movimentos, esses diferentes artistas, buscaram uma identidade nacional no contexto dessa modernidade. Mostramos também de Joaquim Torres Garcia uma obra interessante porque, apesar de ser formalista, de ter uma certa abstração, como diz o texto, Torres Garcia fugia da rigidez abstrata do formalismo, buscou fontes mais originais, mais primitivas, mais primárias, como diz o texto, na arte pré-colombiana, na arte africana, na arte aborígene. Então vamos ver, além da abstração, a presença de símbolos como sol, estrela, porta, o templo, o navio, o peixe, na obra de Joaquim Torres Garcia. E coloco isso aqui porque o formalismo também teve lugar em nosso modernismo, como vamos destacar no final desta aula. No México falamos das calaveras, as caveiras da obra de José Guadalupe Posada, que influenciou os muralistas mexicanos. Fechamos então essa pequena referência à modernidade na América Latina e vamos para os nossos artistas. Di Cavalcanti, conciliando a influência das vanguardas europeias com a formulação de uma linguagem própria, adota uma temática nacionalista, se preocupa com a questão social. Esta qualidade pode ser observada em sua obra Samba, considerada uma de suas obras-primas. Nessa tela representa a figura da mulher negra, tema recorrente em sua obra, e o samba, um ícone da cultura popular. Di Cavalcanti é que sugere a criação da Semana de Arte Moderna e desenha os catálogos e o material de divulgação do evento. Então, na obra de Di, vamos ver um amor pela cultura popular, pela vida do povo, sempre retratado com curvas sinuosas, com riqueza de cores. Chama atenção, meus caros, que o trabalho que esses artistas faziam em 1922, centenário da independência, era uma tentativa de trabalhar, identificar, criar a identidade brasileira, o que nos constitui. Então, vamos ver nesses artistas a busca por uma identidade que traduza a nossa vida, a nossa vitalidade, a nossa alegria, as nossas cores, a nossa música, a beleza de nossas mulheres. Di Cavalcanti é um grande admirador da beleza da mulher brasileira e através da riqueza das cores e até da elegância aqui destas 5 moças de Guaratinguetá, quadro de 1930, mostrando a riqueza de nossa cultura. Então, através de suas cores, formas e beleza feminina, Di Cavalcanti expressa essa busca por nossa nacionalidade. Esse quadro Nascimento de Vênus está em nosso livro didático, tem alguma referência à mitologia, inclusive o livro cita Botticelli, grande artista renascentista, mas chama atenção novamente para a beleza que o artista tenta representar dos tipos brasileiros. Temos a negra, a mulata, a branca. Então, Di Cavalcanti, com estes quadros representando às vezes de um modo melancólico, um pouco triste, mas sempre ligado à beleza, então, dessas figuras femininas, dessas figuras de mulheres brasileiras. Tarsila do Amaral, as poucas aulas que tive a oportunidade de dar presencial semana passada, falei extensamente sobre ela, é a artista mais importante desse grupo. Vamos lá ao texto. Com Tarsila do Amaral, a pintura brasileira começou sua busca por uma expressão moderna, porém ligada às raízes culturais brasileiras.
Com sua obra, Tarsila foi figura destacada na renovação da arte moderna. Chama atenção, meus caros, para essa imagem que eu coloquei aqui ao lado do retrato da grande dama, para os elementos ligados ao cubismo, pela simplificação das formas, e ao abstracionismo também, pela geometrização. Então Tarsila vai sintetizar esses elementos formais, mas está falando de religião brasileira. Então é justamente essa tentativa de sintonizar o que seria a cultura popular com o que há de mais avançado na modernidade europeia. Esse é o trabalho que esses artistas estarão fazendo, buscando definir o que é o Brasil. Chama atenção para a influência do cubismo no trabalho da Tarsila e para a questão, meus caros, da alegria. Porque vamos ver aqui alguns artistas, como Lázaro Segall e o próprio Portinari, que ao buscar representar a identidade brasileira, não conseguem, talvez, se libertar de suas próprias características pessoais, e o trabalho, então, mesmo buscando raízes populares brasileiras, fica, de algum modo, preso dentro do caráter de cada artista. E por que Tarsila é a artista brasileira mais reconhecida hoje em dia? Talvez por conta de sua alegria e da vitalidade de suas paisagens, de suas representações. E talvez seja essa uma das características brasileiras, junto com a sensualidade que de Cavalcanti expressa, que nos definam diante do estrangeiro. Por que Tarsila é tão importante? E mostrei nas aulas uma exposição maravilhosa de Tarsila feita em Chicago, que tive o privilégio de assistir, de ver. Por que Tarsila é tão importante para representar o Brasil? Talvez porque essas características que estaremos buscando no bicentenário da independência sejam, em comparação com os outros países, até da mesma América Latina, nossa alegria, nossa sensualidade, a beleza de nossa natureza, a generosidade, né, expressa nessa riqueza. Então, de Tarsila, na A7, estaremos mostrando trabalhos que justamente expõem essas raízes cubistas, organizadas, estruturadas, formalistas, mas também a busca por nossas raízes. Nessa fase dela para o Brasil, ela mesma vai dizer: encontrei em Minas Gerais, as cores que adorava em criança. Ensinaram-me que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo, o verde cantante. Então aí está Tarsila descobrindo o Brasil em suas viagens pelo interior e retratando, junto com a modernidade, através das cores e da vegetação e dos elementos da nossa cultura, o que é o Brasil. Lázaro Segall, nascido na atual Lituânia, judeu, apresenta essa questão da qual eu acabo de falar, uma espécie de tristeza atávica que está na alma desses povos mais antigos, né, que vêm da Europa, e que no trabalho dele se manifesta, apesar de sua busca pelo colorido, pela cultura brasileira. Então, nesse trabalho, por exemplo, vemos essas características de extrema invenção pessoal, percebe? Expressão pessoal. Ele não está registrando uma paisagem brasileira ou algo específico, mas de algum modo retratando suas experiências mais subjetivas, expressivas e tristes. Tem uma formação acadêmica muito eficiente na Europa antes de vir para o Brasil. Vem para o Brasil somente em 1923 de modo definitivo. Então mostro para vocês aqui um pouco do percurso de Lázaro Segall com seu aprendizado acadêmico na Europa, mas chegando ao Brasil já buscando representar o afeto, a ternura, a calidez humana e as características do nosso povo. Quando olho esses trabalhos de Lázaro Segall, penso onde nos perdemos, onde ficou para trás essa admiração por nosso próprio povo que esses artistas estavam tentando construir. Apesar da evidente tristeza, nas aulas presenciais pergunto para os alunos o que vocês acham dessas obras e fica evidente que, mesmo valorizando a riqueza e a vitalidade da natureza, há sempre uma espécie de tristeza presente nos trabalhos de Lázaro Segall. Grande gravador, mostro aqui rapidamente, além de pintura, algo de gravuras em madeira e metal e escultura também. Lázaro Segall é um artista muito completo. E vamos
para J. Carlos, grande ilustrador. E aqui retomamos novamente o tema da alegria e da alegria da vida. Então, J. Carlos, vamos aos textos, é o mais original caricaturista brasileiro da primeira metade do século XX. O humor, a rapidez e a clareza do seu traço registram as mudanças de costumes ocorridas no Rio de Janeiro na virada do século XX. Faz crônica do processo de urbanização da capital e seus efeitos sociais. Seus desenhos testemunham o surgimento do telefone, da fotografia, do chopp, do samba, do bonde elétrico, do automóvel, do cinema, do rádio, do avião, da cultura do futebol, da praia e do carnaval, ou seja, da vida. E é considerado, isso daqui é importante, um dos maiores representantes do estilo Art Deco no design gráfico brasileiro. O Art Deco é um derivado do Art Nouveau. Aqui também está dito, ele revela também em seu trabalho a influência do Art Nouveau. O Art Deco é mais geométrico, o Art Nouveau é mais orgânico, tem mais curvas. O Art Deco também é dedicado à decoração, daí vem a palavra deco, mas não tem a mesma vitalidade orgânica, chamemos assim, cheia de vida, do Art Nouveau, certo? E, para fechar a minha leitura do texto, um dos seus tipos mais famosos é a figura da melindrosa, criada em 1920. É uma figura de mulher com uma silhueta esguia, olhos redondos, cabelo cortado à la garçon, que é um cabelo de jovem curtinho, com o característico pega-rapaz na testa. Boca em forma de coração, essa mulher, misto de criança ingênua e garota elegante e sensual, é representada quase sempre sendo cortejada por homens. E aí está então uma capa da revista Para Todos, chama atenção para a letra Para Todos, o título, desenhada também por J. Carlos, que além de um maravilhoso desenhista, também compunha a tipografia. Então vemos aí o tipo da melindrosa, como já disse, meio criança e meio menina, mais elegante e sensual, com essa quantidade de homens admirando-a. E aqui fica muito evidente essa influência do Art Deco, geométrico, tanto na roupa quanto nas árvores, nas folhas, no portão, certo? Essa síntese gráfica é uma característica muito limpa, muito própria do Art Deco e também, de algum modo, do Art Nouveau, através da sinuosidade dos cabelos e das curvas. E, como disse no texto, ele vai representar não somente a vida da elite nas praias, às vezes no consumo, no lazer, mas também a vida popular, nas favelas, nos morros, certo? Então, faz parte da riqueza do trabalho de J. Carlos representar essas diferentes situações sociais. E nesse trabalho aqui, na aula presencial, comentei com os alunos, talvez ele fizesse isso hoje em dia, teria que encarar um processo jurídico, porque representa esse negro quase como um macaco, mas olha a elegância desse cidadão, vestido com seu terno de linho branco e admirando essa moça com seus vestidos esvoaçantes ao vento, chama atenção novamente para as letras desenhadas. E nas aulas presenciais comentava da elegância, não somente dos personagens, mas da própria atitude, de certo modo, de rir de nós mesmos. Então, falava na aula, talvez estejamos precisando recuperar a elegância do humor e a beleza, né, de certo modo, representada não somente nas cores, nas roupas, mas também na graça, muito característica desse artista. Mais duas capas feitas por J. Carlos, chama atenção por esse aspecto quase psicodélico, muito moderno. Quando o Walt Disney esteve no Brasil, quis levar J. Carlos para Hollywood, ele se recusou, ficou no Brasil, e seus personagens infantis são maravilhosos. Disse que o Zé Carioca, personagem que representa o Brasil nos filmes de Walt Disney, teria sido inspirado nos desenhos de J. Carlos. Foi grande caricaturista na política também, retratando as guerras e as questões mundiais, mas também nacionais. Aqui é interessante porque vemos uma crítica a um fato político acontecido num 7 de setembro, grito do Ipiranga às margens do Pendotiba. E aí o caipira rindo da autoridade, segurando seu guarda-chuva ao fazer um grito do Ipiranga às margens do Pendotiba. Grande caricaturista, aqui acima à direita vemos Mussolini, Hitler e Hirohito do Japão. Alguns exemplos de sua tipografia, com o mesmo talento que apresenta nos desenhos. E para fechar J. Carlos, aqui duas figuras muito curiosas. Ele
faz o contraste entre o feminismo das mulheres que assumem o poder e nomeia como Maria José, essa mulher que fuma e bota a mão na cadeira e tem uma atitude provocativa, e José Maria, que é um homem delicado, segurando flores e com toda uma ambiguidade. Então, faz parte da modernidade, parece também achar graça disso. Aí está o homem que morre trabalhando, morre na prancheta. Estava fazendo a capa do disco de um sambista amigo, teve um ataque fulminante, e aí está então J. Carlos. Vamos para Oswaldo Guilde, que é um trágico. Estamos oscilando entre a alegria e a tristeza. Guilde, uma coisa interessante é que ele é filho do cientista Emílio Guilde, do Museu Paraense, certo? Então, mora na Europa um tempo, volta para o Brasil. Na Europa conhece artistas expressionistas da maior importância, que têm grande influência no seu trabalho. Vamos ao texto. Gravador e desenhista, ilustrador e professor, aplicando técnicas como xilogravura e litografia, alcança expressividade sombria em seus desenhos. Carlos Drummond de Andrade chama a irrealidade do real, o assombro é parte do nosso cotidiano. Então é interessante porque não tem nada de fantástico nos temas, são vidas comuns, operários, pescadores, trabalhadores, mas por conta da força de expressão do seu trabalho, ele cria esse universo de mistério. Aqui um trabalho nos começos, felino, de gravura, chama atenção sempre para o clima sombrio e expressionista, certo? Então, com seu trabalho, ele reflete essas experiências mais de sofrimento do que de alegria. Esse trabalho, por exemplo, se chama Sonâmbula, e é uma mulher destacada aqui pela luz, pela cor, pelo branco, olhando um casal que passa, sugerindo a angústia da solidão. E esses trabalhos em preto e branco com pequenos toques de vermelho, a meu ver, são os mais expressivos, porque reflete, claro, né, através dessas deformações, dessas curvas, né, desses elementos da arquitetura exagerados, transformados quase num cenário teatral, experiência de solidão e sofrimento. Nesse caso, Chuva, 1957, há quase uma alegria nesse guarda-chuva vermelho, uma esperança talvez de um tempo melhor, de uma primavera, de um sol, de um calor. Então, esse é o trabalho de Oswaldo Guilde, também estará na prova, sendo analisado essas características de expressividade e tristeza sombrias, como diz Carlos Drummond de Andrade, nosso cotidiano, porém transformado talvez em pesadelos, talvez em sonhos, traduzindo essas experiências do dia a dia. Cândido Portinari é uma espécie de monstro, meus caros alunos, porque tem uma produtividade enorme e passeia por diferentes estilos e diferentes tipos de figuração. Então vamos lá, infelizmente aqui é apenas um resumo, não foi possível dar essa aula completa antes da prova, então vamos para continuar com a nossa revisão. Desde cedo, Portinari declara sua intenção de criar uma pintura caracteristicamente nacional, baseada em tipos brasileiros. O ideal de Portinari encontra apoio nas ideias do escritor e crítico Mário de Andrade. Portinari produz uma obra que possui um caráter nacional e moderno, pelos temas lembrança da infância, drama do homem do povo e as paisagens, e também por suas grandes qualidades plásticas. Então, vamos à obra de Portinari, aqui um autorretrato, o artista nos olha com esse fundo azul reproduzido em seus olhos. Estamos falando aqui de retrato e de pintura. E tinha pensado também em ilustrar essa aula com, em vez de ser com o retrato de Portinari, com essa criança, menino com chapéu de papel, uma das obras impressionantes de Portinari. Mas preferi começar com alegria, porque evidentemente essa criança que talvez esteja brincando de soldado com essa cabeça de papel é trágica. E Portinari, assim como Segal, se encaixa no que eu mencionei há pouco tempo, há poucos minutos. O artista até busca representar a alegria do cotidiano, das crianças, brincando, mas parece estar preso em sua própria natureza. E está um detalhe, então, desse rosto. O Portinari é um grande pintor e, através de cores e texturas, alcança uma qualidade muito evidente nas obras. Quis continuar aqui, então, com as crianças brincando, um tema que lhe é muito caro,
mas destacando que apesar da busca por cores alegres e movimento, há sempre uma estrutura que parece segurar essas crianças de algum modo, ou uma solidão na qual esses balões estão silenciosamente voando, ou o clima um pouco surrealista, lembra até Salvador Dalí, dessas crianças que são meio bonecos, marionetes, jogando futebol em Brodowski, cidade onde ele nasceu. E a evidente solidão desse horizonte infinito de meninos soltando pipas, ou a tristeza desse casamento na roça. Então, ressalto, destaco que Portinari, mesmo buscando essas raízes populares e a realidade do cotidiano, é algo quase sempre trágico, quase sempre sombrio. E aqui um trabalho extremamente poético, onde vemos que as três faixas de cor se transformam num horizonte infinito, onde apenas esses cavalos correm. Isso parece puro mistério. Portinari fez grandes obras históricas, painéis comemorativos, além do Guerra e Paz, que o Brasil doou para a sede das Nações Unidas em Nova York. Então temos aqui a primeira missa no Brasil, onde vemos a representação realista estruturada dentro de planos abstratos, certo? Então Portinari mistura figuração, realismo, com estruturas que vêm da abstração. E com isso consegue alguma grandiosidade nessas cenas. Por exemplo, a chegada de Dom João VI à Bahia, por meio dessa perspectiva quase infinita e dessa esquematização, de algum modo um fato que seria do real, seria uma representação, não diria do cotidiano, mas do nível da realidade, se transforma em algo épico, em algo heróico, em algo grandioso. Navio Negreiro, me impressiona aqui a capacidade de geometrizar e de transformar em algo grandioso, mesmo que esse navio meio brasa, meio fogo, traga a tragédia da escravidão, está presente a beleza por meio das formas, das curvas e das cores. Ilustrou Dom Quixote, um dos seus trabalhos de ilustração mais conhecido, com grande riqueza, sempre técnica e formal. Quando o nosso grande arquiteto Niemeyer faz a Capela da Pampulha, de Cavalcanti ilustra, decora, tanto com azulejos no exterior, quanto com painéis pintados no interior, São Francisco se despojando das vestes. E um toque aqui de pura alegria na pintura religiosa, o batismo de Jesus. Como já disse, Portinari vai da pintura histórica à pintura religiosa, os tipos populares, representação do heroísmo do trabalho, certo? Em Café, uma de suas obras mais conhecidas. E representa, ou busca representar, os tipos brasileiros populares de trabalhadores com heroísmo, certo? Com positividade, buscando o lado heróico, o lado construtivo, o lado positivo de nossa realidade social. Grandes desenhos, é um grande estudioso, tem uma formação de alta qualidade e esses estudos se refletem em suas obras, que mesmo que tenham características abstratas, chamam atenção aqui para a diversidade de tratamentos. Esse homem que está às costas aqui à direita, esse outro que está sentado, meio incluído dentro de um triângulo, aqui no centro, o outro que está de costas, o homem que é quase uma sombra que está atrás, a mulher que corre com flores ali ao fundo, à esquerda, chama atenção então para a riqueza formal desse artista, baseado num treinamento, numa qualidade, baseado no estudo, certo? Mas, a meu ver, o maior Portinari é o retratista. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas faço aqui uma pequena amostra de alguns retratos maravilhosos de Portinari. Este é do pai, meu pai, assim se chama, e vai fazer o retrato de grandes damas da sociedade. Chama atenção aqui para a variedade de estilos, ele se adapta ao caráter da modelo. E em cada um desses retratos ele vai exibir maestria técnica, riqueza de linguagem. Em cada um deles ele vai utilizar um diferente recurso. Aqui um autorretrato, novamente vemos o artista meio preso dentro dessa abstração.
E a sequência de retratos de mulheres. Os nomes já nos dizem que são grandes damas. Retrato de Dona Beatriz Lambie Campbell, ou retrato de Dona Darclay Gama. E ressalto novamente, para vocês prestarem atenção, como ele varia a técnica de acordo com o caráter da retratada. Se num caso ele é mais moderno, no sentido de trabalhar com manchas e sombras, e destaca com os lábios vermelhos a beleza, a sensualidade da mulher. Em outro trabalho ele já vai utilizar uma técnica mais acadêmica, com referências até à Grécia, também sintonizado com o retrato da mulher que ele está representando. Aqui quase uma pura sombra, mas destacando a enorme beleza e elegância de Dona Aimée. Ou a senhora Jeanne Mills Xavier da Silveira, com sua elegância, traduzida aqui com esse fundo negro e esse pescoço alongado, e chama atenção para as variações técnicas de cada trabalho. Dona Elsa Rabelo já merece um trabalho representando de forma mais simplificada a roupa, quase geometrizando, um tipo talvez mais brasileiro, com maior simplicidade, talvez uma sofisticação de tipo mais popular, não tão ligada à riqueza material. E aqui o retrato de uma mulher, não tem nome e é dos mais modernos talvez, então insisto aqui, finalizando com esses retratos, para grande riqueza formal, cada retrato é um tratamento, um estilo, uma técnica diferente. E um dos retratos mais belos feitos por Portinari é o retrato de Graciliano Ramos, aqui um desenho, logo depois que saiu da prisão, não sei se vocês leram Memórias do Cárcere. E apenas citando aqui que eles trabalharam juntos na conformação do que seria o estereótipo da tragédia da seca. Agora, é curioso porque Portinari nunca foi ao Nordeste e esses trabalhos relacionados à seca estão conectados com Guernica de Portinari e com o expressionismo mais trágico, mas eu continuo preferindo os retratos das grandes damas, onde Portinari parece que mostra realmente que sabia pintar e sabia muito bem o que era beleza. Então, fechando, saindo da tragédia de Portinari, Cícero Dias não estará na nossa A7, mas quero terminar com a alegria de Cícero Dias, que mora na Europa um tempo, certo? Tem que fugir do Estado Novo, onde lá na Europa conhece Pablo Picasso, Matisse, Fernand Léger, participa do movimento antropofágico, mas quero mesmo mostrar para vocês como esse artista traduz, ele é pernambucano, através de sua arte um tanto abstrata, mas também regional nacionalista, toda a alegria e a beleza do cotidiano do que pode ser o nosso Brasil, meus caros alunos. Então temos aí um trabalho que, por meio das cores e da sua força decorativa, nos fala da beleza de ser brasileiro. Aí está Cícero Dias com Portinari, que era padrinho de sua filha, e Cícero Dias termina também a sua obra abstrato, formalismo abstracionista. Como mencionei quando começamos essa aula, falando de Joaquim Torres Garcia, o uruguaio, que faz uma espécie de abstração baseada em mitos latino-americanos, com estrelas, sóis, então é um abstracionismo, chamemos de lírico, poético. No Brasil, o formalismo teve também grande importância. Na semana de 22, esse formalismo não estava expresso, ele está buscando nossas raízes na cultura popular. Mas em aulas passadas já falei de Geraldo de Barros, talvez alguns de vocês se lembrem, um grande construtivista brasileiro que fez móveis, trabalhou com fotografia e design. Então, apenas fechando e ao mesmo tempo abrindo para outro estudo sobre a arte brasileira, que é o nosso abstracionismo, o nosso formalismo, muitas vezes também de grande alegria, de grande funcionalidade e de profundas e saudáveis preocupações sociais.